Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 6 de agosto de 2020 e nós trabalharemos com gramática hoje, pontuação interna e vocativo, tá bom? Das páginas 134 a 138. Vamos lá então. Lá na página 134 nós temos ampliação dos saberes. A análise e reflexão sobre a língua, gramática, pontuação interna e o vocativo, tá? Vocativo é um termo que nós vamos utilizar aqui, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ele hoje. Que tal ampliarmos os estudos sobre os sinais de pontuação? Dessa vez, vamos refletir sobre o uso dos dois pontos, do ponto final e da vírgula na pontuação interna do texto. Vamos lá? Brilha, brilha. O brilho de uma estrela varia conforme a energia que elas liberam e quão longe estão da Terra. A cor também varia de acordo com a temperatura. Curiosamente, estrelas mais quentes são brancas ou azuis e as mais frias são laranja ou vermelhas. Você notou que o texto que acabou de ler não foi pontuado? Para você, a pontuação fez falta? Converse sobre isso com a turma. Como nós estamos sem o contato com a nossa turma, né? Eu peço que vocês reflitam sobre isso com o papai, com a mamãe ou com algum irmão mais velho. Não seria interessante com o irmão mais novo, porque um irmão mais novo entenderia sobre pontuação bem pouco, né? E vocês já precisariam de conversa com alguém que entenda o mesmo que vocês ou mais, tá bom? Para que vocês possam refletir a respeito disso. E então, a pontuação fez diferença no texto? O que vocês acham? Fez ou não? Com um colega, pegue um lápis colorido e coloque sinais de pontuação nos lugares onde vocês acham que eles são necessários. Então, vocês vão colocar os sinais de pontuação aonde vocês acham que seja necessário aqui nesse texto, tá bom? Nesse trechinho aqui. Tarefa realizada? Agora verifiquem se as duplas pensaram como vocês e façam os ajustes necessários, inclusive no emprego de letras maiúsculas ou minúsculas, depois dos sinais de pontuação utilizados. Então, vamos lá, eu irei ler para vocês novamente, para vocês observarem se faz ou não sentido os sinais de pontuação aqui, tá bom? O brilho de uma estrela varia conforme a energia que elas liberam e quão longe estão da Terra. A cor também varia de acordo com a temperatura. Curiosamente, estrelas mais quentes são brancas ou azuis e as mais frias são laranja ou vermelhas. O que vocês acharam dessa minha segunda leitura? Vocês acham que interfere ou não os sinais de pontuação em um texto? Por que vocês acham que quando eu corrijo um texto de vocês, eu coloco lá? Utilize os sinais de pontuação para produzir o sentido desejado. Observe que seu texto está sem os sinais de pontuação. Então, é justamente por isso. Os sinais de pontuação não estão lá só para enfeitar um texto. Eles estão no texto para produzir o sentido que nós desejamos. O tempo que nós temos que dar para uma pausa. Se nós queremos falar sobre uma lista. Se nós queremos terminar esse texto. Se nós queremos impactar o nosso leitor, deixando o leitor com aquela vontade de quero ler mais um pouquinho. Se eu coloco lá uma reticências para querer dizer que esse texto vai continuar ou não, certo? Então, é para isso que serve a pontuação aí. Vamos lá, então, para a página 135. Relembre este trecho do texto Como Nasceram as Estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios e, ativos, caçavam, pescavam, guerreavam. Qual é a função dos dois pontos em destaque no período acima? Então, esses dois pontos aqui, qual que é a função deles? É anunciar a fala de uma personagem? É encerrar uma frase? Ou então quer anunciar uma enumeração? Enumeração acontece, por exemplo, quando as mães de vocês acordam e falam: escova os dentes, troca o pijama e vamos tomar café. Eu enumerei o que tem que fazer assim que você levantar, né? Uma lista de compra, uma enumeração dos itens que nós precisamos para a nossa compra. Então, quando eu falar em enumeração, se trata disso, tá? Leia o período apresentado a seguir e localize os dois pontos. E localize onde os dois pontos devem ser colocados.
Depois, volte ao texto e confira sua resposta. Mas nas tábuas não faziam coisa alguma, deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Coloque os 2 pontos que estão faltando nas frases abaixo. Então, vocês vão ler aqui e vão acrescentar 2 pontos aqui. E daqui no número 3 também vocês acrescentarão 2 pontos, tá bom? E eu não vou ler porque senão eu vou dar o sentido que eu vou colocar os 2 pontos na hora da leitura e eu não quero. Então, vocês vão ler cada frase e acrescentar os 2 pontos conforme a necessidade, tá bom? Página 136. Em um trecho da lenda, Como Nasceram as Estrelas, os garotinhos pedem à avó que lhes prepare um bolo. Vamos imaginar que os garotinhos provavelmente fizeram esse pedido à avó? Vovó, a senhora poderia fazer um bolo de milho para nós? Note que nessa frase os curumins se dirigem à vovó. Em nossa língua, esse chamamento é chamado de vocativo. Então, o que é um vocativo, gente? É um momento em que nós chamamos alguém, tá? Por exemplo, eu falo, Mercedes, por favor, vá à minha sala. É um vocativo, eu estou pedindo para que a Mercedes vá à minha sala. Crianças, por favor, façam silêncio. Eu estou chamando, eu estou pedindo, solicitando que vocês façam esse silêncio. É um chamamento. Então, quando nós estivermos chamando alguém no meio da nossa frase, nós temos um vocativo e ele deve ser separado por vírgulas, tá bom? Então, vamos lá. Vejam outros exemplos. Mamãe, podemos brincar na mata? Voltem aqui, crianças. Observem que nós temos 2 frases em que o vocativo está em locais diferentes, tá? Então, aqui está no início, diferentes. Aqui está no início da frase e aqui está no final da frase, tá? Então, é muito importante que vocês observem isso. Nem sempre o vocativo estará lá no início da frase. Na maioria das vezes ele está, mas nem sempre, tá? Releia este trecho do texto. Aí, então, chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Escreva como você imagina que as crianças fizeram esse pedido aos colibris. Use um vocativo em sua frase. Então, aqui, as crianças pediram para a avó fazer um bolo e aqui está a frase. Vocês agora vão imaginar como vocês fariam esse pedido, como essas crianças pediram para os colibris amarrarem o cipó lá no topo do céu. Tá bom? Está mudando o pedido e o vocativo. Então, vocês devem criar um vocativo para isso, tá? Observem bem esse exemplo aqui para fazerem aqui. Tá bom? Não precisam copiar. Basta que vocês reflitam a respeito do assunto. Página 137. Número 5. Coloque as vírgulas que estão faltando nas frases abaixo adequadamente. Depois numere cada frase, relacionando a vírgula à razão que justifica o seu emprego. Então, aqui vocês vão colocar a vírgula conforme a necessidade. E daí vocês vão enumerar, dizer qual que é a função da vírgula em cada uma dessas frases aqui. Elas estão separando os elementos de uma enumeração, que eu expliquei anteriormente para vocês o que é. Elas estão separando o nome de uma cidade do dia do mês. Elas estão separando o nome da rua do número da casa. Ou elas estão separando o nome da pessoa que se chama do restante da frase. Estão separando o vocativo do restante da frase. Número 6. Além de traduzir a emoção de personagens, os sinais de pontuação são os elementos da língua responsáveis por separar informações de um texto e assim relacioná-las. Chegou o momento de completar a pontuação de um texto inteirinho. Para isso, leia as orientações dadas a seguir. Primeira coisa que vocês farão é vir aqui e marcar esse trecho aqui, tá? É a função dos sinais de pontuação dentro de um texto. Então, eu quero que vocês destaquem isso daqui, por favor, tá? Que é bem importante para vocês. Certo? Agora, nós vamos aqui. O que vocês devem pensar antes de pontuar o texto da página 138. Eu não trouxe o texto aqui porque o meu já estava com toda a resposta, tá bom? Mas daí depois nós discutiremos na aula de correção. Façam a primeira leitura do texto. Então, antes de qualquer coisa, vocês vão ler todo o texto. Reconheça os sentimentos expressos pela personagem, as informações dadas e localize
onde um sinal de pontuação deve ser colocado. Não adianta nada vocês quererem encher de vírgula, ponto final, travessão, o que for lá no texto. Vocês têm que primeiro fazer o quê? Entender o texto, compreender o que ele quer dizer, para depois colocar os sinais de pontuação aonde for necessário, tá bom? Reflita sobre qual sinal de pontuação deve ser colocado ali e pontue o seu texto. Então, vocês vão refletir primeiro para depois pontuar. Quando finalizar a tarefa, faça a leitura completa, saboreando uma das mais belas lendas brasileiras, a Vitória Régia. E mãos à obra, hein, gente? Espero que eu tenha me feito entender, que vocês tenham conseguido compreender sobre os sinais de pontuação, tá bom? Durante a nossa live nós falaremos mais um pouquinho sobre isso, tá? Para que vocês possam compreender bem e produzir textos cada vez melhor, tá bom? Dessa forma finaliza a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!